Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o boné do nosso Heat Exchanger. Eu tenho aqui a peça feita, pronta, montada. Nós vamos fazer agora este subconjunto. Nós vamos fazer esta peça, esse cilindro e o lifting lug aqui do boné. As outras peças nós vamos pegar do que já tem feito no shell. E também aqui a chapa de divisão aqui do boné. Então vamos fazer 3 peças aqui. Esta peça, mais esta e esta aqui. Eu tenho a peça detalhada aqui no Inventor. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. Vamos voltar aqui para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estou usando o Inventor 2018. A pasta de projeto está selecionada aqui, ó. Então se eu vir aqui em Project, dar um clique, eu tenho meu projeto criado aqui, ó, Heat Exchanger, e a pasta que está colocada. Veja o primeiro vídeo para como criar esta pasta. Todos os desenhos, as peças vão ficar aqui dentro. Vou clicar aqui em Done, vou clicar aqui em Novo para começar um desenho novo. Métrico está selecionado e Standard milímetro IPT. E vou clicar aqui em Clear. Estou na tela de desenho do Inventor. Vou selecionar aqui Start Sketch e vamos ver no PDF primeiro o que nós vamos fazer. Então vou fazer aqui este cilindro inicial aqui do boné, o corpo aqui do meio. Este detalhe com estas dimensões. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch na parte de cima. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela. E vou selecionar este plano, o YZ. Ele ajusta o plano na tela. Eu vou clicar aqui em círculo. E vou desenhar o círculo do tubo. Então clicar no início, na origem do Inventor e clicar aqui em cima. Clicar novamente na origem do Inventor e desenhar outro círculo, clicar aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo externo e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, a dimensão aqui é 508, vamos voltar lá para o Inventor, então aqui é 508, Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar a tela, continua em dimensão, vou clicar no outro círculo e clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui vamos aumentar um pouco. A dimensão interna é 45562. Vamos voltar lá. Então aqui é 455.62. Enter. Então está desenhado o meu círculo, o sketch inicial. Vou terminar o sketch. Está restrito. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela. Vou clicar em Extrude. Vou clicar aqui para selecionar a minha figura. Vou mudar aqui para simétrico. Vamos ver no PDF aqui quanto que é a dimensão. Então é 286. Vamos voltar lá. Então aqui é 286. Está simétrico, só confirmando. Vou dar OK. Vou clicar novamente aqui em Home e vou salvar o meu trabalho pela primeira vez. E vou entrar com o nome. Então o nome aqui é Cylinder. Diâmetro 20 polegadas. Schedule 80. Por 286. E vou salvar aqui o meu nome. Certo? Save. Então está feito aqui o início do corpo do cilindro. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então eu vou fazer este furo no meio da peça. Ó. Então o diâmetro de 114 está no meio da peça. E é passante para os dois lados. Os dois lados tem o furo. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Origem na seta Ampliar. E vou selecionar o plano que eu quero fazer o furo. No caso é o XY. Vou apertar aqui no teclado F7.
Ele faz um meio corte para mim da vista. Vamos fechar aqui. Então estou no plano, vou girar aqui para home. Ó. Então estou no plano. Vou voltar aqui para front. Girou, não tem problema. É só girar aqui se precisar. Ó. Tem a seta para girar novamente. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem, que é o meio da peça, e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui dentro. A dimensão aqui é 114,5. Enter. Então está feito o círculo para a extrusão. Vou terminar o sketch. Ele já tira o meio corte. Vou clicar aqui em extrude. Ele seleciona a minha figura. Eu vou colocar aqui simétrico. E vou colocar aqui all. E vou colocar aqui para cortar, ó, cut. Então removeu o material. Está cortando os dois lados. Vou dar OK. Vou clicar aqui em home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou colocar um material na peça, então vou clicar aqui em genérico na seta. E vou selecionar o material aqui. Vou rolar a janela com o botão do meio do mouse e vou selecionar este material, Stanley Steel. Então ele já aplica o material na peça e tem um acabamento aqui da peça. Se eu quiser mudar o acabamento é só clicar na seta e selecionar aqui o acabamento que você quiser. Então, no caso aqui ele está semi-polido. Posso selecionar qualquer outro aqui para mudar. Fique à vontade. Vou clicar aqui no vazio. E está pronto aqui o nosso cilindro aqui. Vou clicar em Save. Eu posso vir aqui na árvore, ó, selecionar aqui, clicar com o botão direito e clicar aqui em Propriedades. Vou clicar aqui em Physical. Então, a primeira vez que eu entro aqui na aba Físico, não está atualizado a massa, o peso específico do material está aqui, o material está aqui, ó, que nós colocamos. Eu vou clicar em Update, ele vai atualizar as caixas. Vou clicar aqui em Update, então aqui está o peso desta peça. É 86,5 kg, mais ou menos aproximado. Vou fechar aqui e vou salvar aqui novamente o meu trabalho. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o item 7, ó. Então o olhar aqui do boné. Então o item 7 é boné lifting lug. Vamos voltar para o invento. Vou clicar aqui em novo. Está selecionado o métrico, está selecionado o standard milímetro. Vou clicar em criar. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home e vou selecionar aqui este plano, XZ. Ajustou o plano na tela. Vou clicar em linha e vou desenhar aqui o início do perfil do olhar. Então vou clicar na origem, vir aqui para a direita, está horizontal, eu vou clicar. Vou subir aqui, está vertical, vou dar outro clique. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho, vamos aumentar um pouco. Eu tenho aqui 120, então vou colocar 60 nesta linha e 60 nesta outra, que é o centro. Vamos voltar lá. Então aqui vai ser 60. Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar a tela. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui também é 60. Enter. Vou clicar novamente no cubo. Vou clicar em círculo. Vou alinhar aqui com a origem. Clicar no eixo aqui, ó, alinhando aqui com este endpoint, ó. Clicar e fazer o diâmetro. Vou clicar aqui no centro e clicar aqui no endpoint. Vou dar ESC, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste centro, vou clicar aqui na origem do evento. Vou continuar aqui desenhando, vou desenhar outra linha aqui do lado, clicar em Line, vou clicar aqui no quadrante, ó, do círculo, desenhar uma linha até aqui embaixo. Vou dar ESC, vou clicar em Trim, e vou cortar aqui este segmento. Ó. Ficar em cima do segmento ele corta. Aqui também. Vou dar ESC para sair de trim. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. O círculo aqui, o diâmetro é 60 e o raio aqui externo é de 60. Vamos voltar. Então aqui é 60. Enter. Vou clicar no arco. Clicar aqui fora. O raio aqui é 60, já está aqui fixo com a linha, ó, só vou confirmar. Então ficou tudo
escuro, está restrito, só falta o arco aqui. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar no eixo e vou clicar aqui neste endpoint. Vou dar ESC, vou clicar em Trim e vou cortar aqui o excesso. Vou clicar em dimensão, vou clicar no arco, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o raio aqui é 103, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 103, Enter. Está aqui faltando uma dimensão, vamos voltar aqui, vou clicar aqui no ponta do arco e mover aqui para ver o que está acontecendo. Então o arco não está restrito aqui o centro. Vou clicar aqui em restrição vertical. Vou clicar no centro do arco e vou clicar aqui na origem do inventor. Então agora está restrito, ficou todo azul escuro. Vou terminar o sketch, clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Home para ajustar na tela. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a figura aqui, dar um clique aqui dentro. Vou mudar aqui para simétrico. A dimensão é 12,7. E confirmar o comando, ok. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em salvar, vou entrar com o nome, Bonet, Lifting, Lug e dar Save. Então está pronto aqui o olhar do boné. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o item 2, ó, que é a chapa aqui de divisão. Então item 2, Pass Partition. Tenho aqui desenhado o detalhe, ó. Vamos aumentar aqui. Então nós vamos fazer esta peça. Vamos voltar para o Inventor, vou clicar aqui em Novo, está selecionado Standard Milímetro IPT, vou clicar em Criar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vamos voltar em Home novamente, ele girou a tela, agora sim, e vou clicar aqui neste plano, XY. Então ajustou na tela, eu vou clicar em linha, vou fazer uma linha neste eixo aqui, ó. Então vou começar aqui e vir até embaixo. Vou dar ESC, vou clicar aqui, passar o mouse, ó. Vamos clicar aqui novamente, ó. Vou pegar aqui coincidente, restrição, vou passar o mouse aqui na linha, ó. Eu pego o meio da linha, esse ícone verde, essa bolinha, vou clicar aqui e vou clicar na origem do inventor. Então minha linha está posicionada pelo midpoint. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. A dimensão é 477, vamos voltar. Então aqui é 477, Enter. Vou clicar aqui no cubo, no centro, ajustou na tela. Vou continuar desenhando, vou clicar em linha, vou fazer uma linha aqui. Para a esquerda. A dimensão aqui é 51, vou deixar mais próximo aqui. Vou clicar, vou descer aqui, está vertical. Vou clicar e vou desenhar a outra linha aqui, ó. Está horizontal, vou dar um clique. Vou dar ESC. Da mesma maneira eu vou fazer lá embaixo. Vou clicar em linha, vou clicar aqui nessa extremidade, no endpoint. Vir para cá, alinhar aqui com este segmento aqui, ó. Ele pega o alinhamento. Aqui, vou clicar, está horizontal. Vou subir aqui, vou dar um clique, vou vir para a direita, está horizontal, vou clicar. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 51, Enter. Vamos confirmar no PDF. Então está é 46, desculpa. Vamos voltar. Então vou clicar aqui duas vezes, aqui é 46, Enter. Agora está correto. Vou dar ESC em dimensão, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então esta linha está restrita com essa outra, ó, na mesma dimensão. Vou clicar aqui, fazer uma linha de centro, clicar em linha, clicar aqui na origem e desenhar uma linha de centro até aqui. Vou dar ESC, vou clicar na linha e converter para Centerline. Clicar aqui em Centerline. Então está feito o centro. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF quanto que é. Então aqui é 455. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 455. Enter.
Vou voltar aqui, ele subiu aqui esta linha, vou dar ESC em dimensão, vou clicar nesta linha e arrastar um pouco para baixo. Vou aproximar aqui, ó, vou clicar aqui em igual, vou clicar nesta linha, afastar aqui a tela e vou clicar nesta outra linha. Então as duas linhas ficaram iguais, centralizou essa dimensão aqui, ó. Tem um ícone de igual aqui, ó. Vou dar ESC, vou clicar aqui no cubo para ajustar na tela. Vou clicar em círculo, vou clicar aqui na linha de centro e vou desenhar um círculo aqui. Vou dar ESC, vou clicar em Trim e vou cortar o excesso aqui, ó. Vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui no centro do arco, vou clicar na origem do evento, vou clicar aqui em cima. Vamos vir aqui no PDF, o centro aqui é 51. Vou entrar com a medida, vamos voltar lá, aqui é 51, Enter. Vou clicar aqui em horizontal, vou clicar no centro e vou clicar aqui na origem. Já está definida a restrição, não precisa, ó. Vou cancelar aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar no arco, clicar aqui dentro. Vamos ver a dimensão do arco, é 426, vamos voltar, então aqui é 426, Enter. Vou continuar aqui fazendo o meu desenho, vou clicar em círculo, vou aproximar aqui, vou clicar um círculo aqui e fazer aqui tangente, ó. Pegar aqui tangente. Se não pegar não tem problema, vamos clicar aqui fora que é melhor. Vou dar ESC, vou clicar aqui em tangente, vou clicar no círculo, clicar neste arco. Vou clicar no círculo, vou clicar nesta linha. Então está aplicada a tangência, vou dar ESC. Vou clicar aqui na extremidade da linha e puxar aqui para passar o círculo. Vou clicar em Trim, vou cortar aqui o excesso, vou cortar o excesso deste arco e vou cortar aqui dentro o círculo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar neste arco, clicar aqui dentro, vamos ver a dimensão do arco. Então tem um raio de 7,7, vamos voltar. Aqui é 7,7, Enter. Então está feito um arco aqui externo. Vamos fazer o outro aqui embaixo, do mesmo jeito. Vou dar ESC, vou clicar aqui em círculo, vou clicar aqui em qualquer lugar, clicar aqui, desenhar o círculo. Vou dar ESC, vou clicar em tangente, vou clicar no arco, clicar aqui no outro arco. Vou continuar desenhando, vou puxar aqui o círculo um pouco para cima, puxar aqui também, diminuir. Vou clicar nesta linha, levar até aqui. Vou clicar em tangente novamente. Vou clicar no círculo, clicar na linha. Vou dar ESC. Vou clicar em Trim. Vou cortar aqui o excesso, aqui também, e o excesso do círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no arco, clicar aqui dentro. Aqui é 7,7, Enter. Vou clicar aqui no cubo para colocar na tela, ajustar na tela. E está feito o esboço, está totalmente restrito. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar aqui em Home, vou clicar em Extrude. Ele pega a minha figura, eu vou colocar aqui, vamos ver no PDF a medida aqui, é 13 mm a espessura, vamos voltar. Então vou colocar aqui 13 e vou clicar aqui em Simétrico, está no meio da peça e vou dar OK para terminar o comando. Vou clicar aqui para salvar. O primeiro save eu vou entrar com o nome. Então é Pass Partition. E vou clicar em Save. Vou clicar aqui em Genérico para colocar um material. Vou rolar a tela e vou escolher aqui Stanley Steel. E vou mudar aqui a cor. Vou colocar outra cor. Clicar na seta. E vou selecionar outra cor aqui, vou clicar nesta cor. Então vai ficar desse jeito, ó. Vou salvar o meu trabalho até o momento, está pronto a chapa. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer o subconjunto, vou fazer esta montagem, colocar todas as peças. O conjunto aqui, o nome é Bonnet, então vou voltar para o Inventor, vou clicar em Novo. Está métrico, vou selecionar Standard milímetro IAM, IAM é Inventor Assembly e vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Save, a primeira coisa, e vou entrar com o nome, Bonnet.
Vou clicar aqui no vazio para aceitar o nome e vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui a primeira peça que eu vou colocar, então esta flange, a mesma do casco. Vou clicar na flange e vou clicar Open. Então aqui ele já está configurado. Vamos ver aqui em Tools, ó, em Application Options. Ele está configurado aqui na aba Assembly para colocar a primeira peça, ó, aterrada no centro e na origem do Inventor. Então ele já colocou a peça desta maneira. Eu não quero desta maneira, quero virar a peça. Então aqui eu vou cancelar aqui, dar Close. Vou dar ESC aqui na peça, vou dar Desfazer. Vou vir aqui em Application Options e Tools, Assembly. E vou desmarcar aqui. E vou dar OK. E vou colocar a peça novamente. Vou clicar em Assembly, vou clicar em Place. Vou selecionar a flange. E vou dar Open. Então a peça vem solta. Ó. Vou dar um clique e colocar a peça. Vou dar ESC. A peça não está fixa, ó, não tem a taxinha aqui. Eu vou clicar aqui e expandir os planos da peça. Ó. Então os planos da peça estão aqui. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar aqui em Visibility. Então o plano fica ligado na tela. Vou clicar no outro plano com o botão direito e clicar em Visibilidade. Vou clicar neste outro plano. Clicar em Visibilidade. Vou clicar aqui em Origem do conjunto, expandir Origem, e vou fazer a restrição deste plano com esses planos. Então vou clicar no vazio, eu vou selecionar primeiro este plano aqui, ó, o XZ, vou dar um clique, vou clicar em Constraint, e vou selecionar o plano aqui que eu quero fazer a relação, ó, no caso esses YZ. Então está feita a restrição que eu quero. Vou dar Aplicar. Vou clicar neste plano, o YZ, da peça, e vou clicar no plano relativo aqui que eu quero. No caso aqui é este plano também, o XZ. Ó. Então está restrito. Vou aplicar a restrição e vou aplicar aqui a última restrição, ó, este plano aqui. Então vou clicar no XY e vou clicar no plano relativo que eu quero aqui. Ó. No caso é o XY também. E vou dar Aplicar. Vou cancelar. Então eu inverti o posicionamento da peça, não coloquei fixo na origem. Então vou recolher a árvore aqui do conjunto. Vou clicar na peça com o botão direito e vou clicar aqui para fixar, ó, em Grounded. Então ele coloca a taxinha, está fixa a peça. Vou expandir novamente e vou desligar os planos. Não preciso aqui para este momento. Botão direito, clicar em Visibility. Botão direito, clicar em Visibility. Vou recolher a árvore e vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou clicar aqui em As to All e dar OK. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora vou colocar este corpo aqui, o cilindro que nós fizemos. Então vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui o cilindro. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui para colocar o cilindro. Vou dar ESC, é uma peça só que eu quero. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar aqui Insert. O Insert é muito usado para peça cilíndrica. Vou clicar aqui nesta aresta. E vou clicar aqui na aresta da flange. Então está aplicada a restrição. O Insert ele faz duas restrições ao mesmo tempo. Ele centralizou a peça e colocou na face. Vamos girar aqui o cubo. Então está na face da flange. Ó. Vou dar Aplicar. Vou clicar aqui em Home. Vou expandir a árvore do cilindro. E vou aplicar outra restrição. Vou clicar aqui em Origem. Vou selecionar o plano que eu quero. O XZ. Vou dar um clique. Vou mudar aqui primeiro para Mate antes. Voltar aqui e clicar em XZ. Vou expandir aqui a origem do conjunto. E vou selecionar aqui o plano que eu quero. Não está aparecendo, eu saio para a tela e volto para cá novamente. Então vou clicar aqui neste plano. Então vai ficar paralelo os dois planos. E vou dar Aplicar. Vou cancelar a janela. Vou recolher aqui a árvore. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos vir aqui no PDF para continuar.
Agora eu vou colocar aqui a chapa Pass Partition. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar a chapa aqui que nós fizemos. Vamos pegar aqui, dar um clique, clicar em Open. Vou clicar aqui em descarregar a chapa. Vou dar ESC, que é uma peça só que eu quero. Vou ampliar aqui a árvore da Pass Partition. Vou clicar na origem. Vou selecionar um plano aqui, ó. Vou pegar o plano do meio, vou dar um clique e vou pegar restrição agora. Vou vir aqui na origem, dar um clique e vou pegar um plano aqui. Voltar aqui para a tela e vou pegar o plano que eu preciso, no caso XY. Então está aplicada a restrição. Vou dar aplicar. Vou continuar aqui aplicando restrição, está em Mate. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui nesta face da chapa. E vou clicar na face da flange. Vou inverter aqui para a flange. Então está aplicada a restrição. Ó. Face com face. Vou dar aplicar. Vou continuar com a restrição. Vou vir na árvore, pegar o plano do meio da chapa, dar um clique. E vou pegar o plano aqui do corpo. Ó. Vou clicar neste plano. Vou mudar aqui para Mate. Está aplicada a restrição. Vou clicar aqui para confirmar, aplicar. E vou fechar a janela. Vou clicar em Home, está colocada a chapa e aplicada a restrição. Vou recolher a árvore e vou clicar aqui em Save. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então o restante das peças que eu preciso colocar aqui, tirando o olhal, eu tenho aqui no primeiro conjunto que a gente fez. Ó. Todas as peças estão aqui. O tubo, a flange, o shell cover. Então vou pegar deste conjunto aqui e colocar naquele conjunto. Vamos voltar para o Inventor. Então vou abrir o conjunto, clicar em Open. Vou clicar aqui no conjunto do shell que nós fizemos no vídeo anterior. Vou clicar em Open. Eu vou vir aqui na peça, ó, selecionar a peça, clicar com o botão direito e clicar aqui em Copy. Vou vir aqui para o boné, conjunto. Vou clicar aqui em qualquer lugar da tela com o botão direito e clicar aqui em Paste. Então aqui eu trago a peça simplesmente, não preciso abrir, não preciso fazer nada. É só abrir o conjunto, copiar deste conjunto e colar no outro. Aqui eu vou acertar a peça, então vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar aqui, está em Mate, vou clicar no corpo, ó, clicar na face e vou clicar no furo. Então está aplicada a primeira restrição, vou clicar em Aplicar. Vou continuar aqui, vou girar a minha vista aqui, apertar Shift e botão do meio. Vou clicar aqui neste círculo que nós fizemos, esse recorte na face. E vou clicar aqui no corpo do cilindro. Então está aplicada a restrição. Vou clicar em Home. E a peça já está virada para o lado certo. Ó. Vou dar a aplicar. E vou aplicar mais uma restrição. Então vou ampliar aqui a árvore do tubo. Vou clicar na origem. Vou pegar este plano, ó. Vou clicar neste plano, está em Mate, e vou clicar aqui no plano do conjunto. Então, o XZ. E vou aplicar. Está do lado que eu quero o furo, vou dar aplicar. Vou cancelar a janela, vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Eu preciso aqui de mais um tubo aqui embaixo, ó. Eu tenho um tubo aqui em cima, o tubo já faz parte do conjunto, então vou clicar no tubo, vou clicar segurar e arrastar para a tela. Vou clicar aqui nesta face do cubo. Vou clicar aqui, afastar a tela um pouco. Eu preciso girar esse tubo para baixo para fazer a restrição. Então vou clicar aqui em Free Rotate. Vou clicar no tubo e vou girar. Deste modo fica fácil girar na posição que eu quero. Eu vou girar aqui, ó. Então aproximadamente aqui 180. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em Home. O tubo está para baixo, o recorte aqui está para cima. Ó. Vou clicar em Constraint. Está em Mate. Vou clicar no corpo do tubo e vou clicar neste furo. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição. Continuo em Mate. Vou vir aqui clicar no recorte. Ó. Vamos girar um pouco a vista. Vou clicar no recorte do tubo e vou clicar no cilindro. Então está aplicada a segunda restrição. Vou confirmar a restrição. Vou clicar em Home. Vou girar um pouco a vista aqui. O furo está para o lado que eu quero. Vou aplicar a última restrição.
Então vou clicar aqui no plano do tubo, vamos recolher esta árvore. É outro tubo aqui embaixo, vou expandir a origem. Vou clicar no plano que eu quero, vamos girar um pouco a vista aqui. Então este plano aqui, ó, vou clicar e vou clicar no plano do conjunto que eu preciso, ó, no caso esse daqui, XZ. Então está aplicada a restrição, os dois furos estão no mesmo lado. Vou aplicar, vou cancelar a janela, vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no Shell agora que nós vamos pegar. Então vou selecionar aqui este acoplamento, clicar com o botão direito, clicar aqui em Copy. Vou voltar para o boné, vou clicar aqui com o botão direito, clicar em Paste. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Constraint, vou clicar aqui no corpo do acoplamento e vou clicar aqui no furo. Está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição, vou mudar aqui para tangente, vou girar a minha vista aqui, apertar Shift, botão do meio do mouse, vou clicar aqui nesta face do acoplamento e vou clicar aqui na face interior do tubo. Está aplicada a restrição, vou clicar em Aplicar. Vou cancelar e vou clicar aqui em Home. A peça fica girando aqui, não tem problema, vou deixar assim. É uma peça cilíndrica. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até o momento. Preciso de outro acoplamento aqui embaixo. Vamos girar a vista aqui, apertar Shift, botão do meio. Então vou aproximar aqui a minha vista. Vou clicar aqui no acoplamento, ó, clicar, segurar e arrastar para a tela. Vou clicar em Constraint. Vou aproximar aqui, vou clicar no corpo, pegar o centro do acoplamento e clicar no furo, pegar o centro do furo. Está aplicado. Vou confirmar a restrição. Vou mudar aqui para Mate, aplicar outra restrição. Vou girar a minha vista, apertar Shift, botão do meio. Girar novamente aqui. Aproximar. Está em tangente. Vou clicar na face do acoplamento e vou clicar na face do tubo e aplicar a restrição. Vou girar aqui para Home, vou cancelar restrição e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Note aqui que as peças estão ficando juntas, então dois tubos estão junto um do outro na árvore. Ó. O acoplamento também, ó. Então fica fácil gerenciar a árvore, você colocando todo em ordem. Ó. Duas peças estão uma próxima da outra. Vou continuar aqui colocando peça, vamos no Shell. Vou clicar aqui com o botão direito no plug, clicar em copiar. Vou voltar aqui para o boné, vou clicar na tela com o botão direito, clicar em Paste. Vou clicar aqui, levar um pouco mais próximo do local. Vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar no corpo do plug e vou clicar no furo. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar aqui para confirmar. Vou clicar em Cancela. Vou puxar a peça para fora aqui, ó, clicar e arrastar. Vou girar aqui um pouco a vista, apertar Shift, botão do meio. Vou clicar em Constraint. Está em Mate. Eu vou clicar nesta face. Vou girar aqui e clicar na face do acoplamento. E vou entrar aqui com menos 10. Então ele entrou para dentro, ó, na dimensão que eu quero. Ó. Coloquei menos 10 aqui. Vou dar a Aplicar. Vou cancelar a janela e vou clicar em Home. Então está colocado aqui o primeiro plug. Vou salvar aqui até o momento. Preciso de mais um plug aqui embaixo, vamos apertar Shift aqui o botão do meio, girar um pouco a vista, aproximar mais. Então vou clicar aqui no plug, clicar, segurar e arrastar para a tela. Então o plug está aqui. Vou clicar em Constraint, vou clicar aqui no corpo do plug e vou clicar no furo do acoplamento. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar aqui a restrição, vou cancelar a janela, vou clicar aqui e arrastar para fora. Vou girar um pouco a minha vista, Shift de botão do meio. Vou clicar em Constraint, vou clicar na face do plug, vou girar a minha vista e vou clicar na face do acoplamento. Vou entrar aqui com menos 10. E vou dar OK. Vou clicar em Home. Vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos vir aqui no Shell novamente. Agora eu vou copiar a flange. Então vou passar em cima da flange, clicar com o botão direito, clicar aqui em Copy. Vou vir aqui para o boné. Vou clicar com o botão direito aqui e clicar em Paste. Vou girar a vista aqui
do conjunto, apertar Shift e botão do meio do mouse, vou clicar em Constraint, vou mudar aqui para Insert, vou clicar aqui nesta aresta da flange e vou clicar aqui na aresta do tubo. Então está aplicada a primeira restrição, vou confirmar a restrição, vou clicar em Home, vou ampliar a árvore da flange, ampliar a origem, vou selecionar o plano que eu quero aqui, este plano, vou mudar para Mate antes, voltar aqui no plano e vou clicar no plano do conjunto. Vou voltar aqui para a tela, agora sim clicar neste plano e vou aplicar a restrição. Vou cancelar aqui, vou recolher a árvore da flange, vou clicar na flange e arrastar para a tela, vou girar a vista, vou aproximar aqui, vou clicar na flange, clicar em Free Rotate, vou girar a flange para cima, para ficar a face para cima, vou dar ESC, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou clicar aqui na aresta da flange e vou clicar na aresta do tubo. Está aplicada uma restrição, vou aplicar a restrição, girar aqui para Home, vou vir aqui na árvore da flange, ampliar a origem, mudar aqui para Mate, vou pegar aqui o plano XZ, dar um clique e vou clicar aqui no plano que eu quero. Vou vir para a tela, aparece o plano agora, vou clicar neste plano e aplicar a restrição. Vou cancelar a janela, vou clicar em Home e vou salvar meu trabalho até este momento. Vou trazer aqui o Shell Cover, a tampa do boné, vamos aqui no Shell, afastar a vista, vou passar aqui em cima da tampa o mouse, vou clicar com o botão direito, clicar aqui em copiar. Vou voltar para o boné, vou clicar com o botão direito, clicar em Paste. Vou clicar aqui em Free Rotate, vou clicar na peça e vou girar um pouco a minha peça aqui de acordo com o que eu preciso. Vou dar ESC, vou aproximar aqui, vou clicar em Constraint, vou mudar para Insert, vou clicar nesta aresta e vou clicar nesta aresta. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar aqui para confirmar. Vou mudar para Mate. Vamos recolher a árvore do acoplamento. Vou ampliar a árvore do Shell Cover, ampliar a origem, dar um clique. Vou pegar um plano aqui, vamos voltar para a tela. Vou pegar este plano e vou pegar o plano do conjunto. Então este plano aqui, vou dar um clique. Então está alinhado. Vou confirmar o comando, a restrição. Vou cancelar a janela. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos colocar agora o olhar do conjunto. Então vou clicar em Place. Vou selecionar aqui Boné Lifting Lug. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui para descarregar a peça. Vou dar ESC. Vou girar aqui a minha vista, apertar Shift e botão do meio. Vou aproximar aqui a vista. Vou clicar em Constraint. Vou clicar em Tangente. Vou clicar aqui nessa parte reta do olhar, esta face aqui, e vou clicar na face do cilindro. Então está aplicada a tangência. Vou aplicar o comando, vou mudar para Mate, vou recolher a árvore do Shell Cover, vou ampliar aqui o boné, vou ampliar a origem, está em Mate, vou clicar no plano que eu preciso aqui, no caso o plano XZ, vou girar aqui para Home, e vou clicar no plano do conjunto aqui, o plano que eu preciso, XZ também. Vou girar aqui para Flush, então está na parte de cima a peça, e vou aplicar a restrição. Vou cancelar, vou clicar aqui na peça e arrastar para cá. Vou clicar em Home, clicar no vazio, clicar em Home, vou apertar aqui Shift e o botão do meio do mouse, vou girar a vista, vou aproximar aqui a minha vista, vou clicar aqui em Constraint, vou clicar em Tangente, vou clicar aqui nesta curva do olhar e vou clicar aqui no Shell Cover. Vou mudar aqui a tangência. Então está aplicada a restrição. Vamos girar aqui o Home, girar aqui a vista. Aplicou a restrição aqui nos dois corpos. Vou dar Aplicar e vou cancelar a janela. Vou clicar aqui em Home e está feito aqui o conjunto, o subconjunto do boné. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.